Recebo aqui no estúdio os economistas Roberto Psitelli e Roberto Ellery. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, os dois Robertos, professores da Universidade de Brasília. Eu gostaria, a primeira pergunta exatamente é um pouco o que fica no ar a partir da nossa reportagem. O que fazer daqui para frente? Professor Psitelli, vamos começar com você. Bom, acho que há muitas coisas a serem feitas a curto, médio e longo prazo, não é? Particularmente, eu acho inevitável uma revisão da política de preços da Petrobras e, inclusive, que esses reajustes, né, sejam feitos com mais transparência, não é? Temos que levar em conta, claro, existe uma pressão que no momento é mais acentuada em função da elevação do preço do petróleo no mercado internacional, da elevação do dólar, né, e tudo isso ainda associado às nossas turbulências internas. Mas, sem dúvida, eu acho que a gente precisa rever essa política de reajustes sistemáticos, porque isso traz ao aspecto da imprevisibilidade, não é? Fica muito difícil se programar com o preço de um bem de consumo tão geral, né, que praticamente está dolarizado. Professor Ellery, essa política de preços anterior, que era uma política de preços, digamos, concertada, né, entre o governo e Petrobras, ou seja, tinha reajustes periódicos, foi considerado um dos motivos de problemas financeiros para a Petrobras, né? Ela está sendo, uma nova política de preços está sendo gestada agora, com essa possibilidade de reajustes a cada 30 dias, depois dessa moratória aí de 60 dias. O que o senhor pensa a respeito disso? O professor Psitelli, de certa forma, está colocando também a necessidade da gente voltar a ter uma política de preços concertada. O que o senhor acha sobre isso? Olha, é possível discutir a política de preços, mas eu não creio que ela seja o núcleo do problema. O núcleo do problema é que aconteceu com outros setores da economia brasileira. A economia brasileira inchou. E o setor de caminhões foi um que inchou muito. Teve um subsídio exagerado à compra de caminhões, muitos caminhões foram comprados, a frota aumentou muito recentemente. E isso tornou o setor muito pouco lucrativo, rentável, até dando prejuízo. Ou seja, o preço do frete caiu via mercado. Quando você tem a recessão e a subida do preço do petróleo no mundo, e a gente tem que ver que a gente está falando de um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, o setor acaba reagindo com mais força. Em relação especificamente à política de preços, a política anterior me parece muito ruim. Teve consequências graves e foi um dos elementos importantes para explicar o naufrágio da Petrobras, que só não faliu porque é uma empresa estatal. Teve corrupção, teve investimentos ruins, o excesso de endividamento e essa questão do preço. A política atual ela me parece muito melhor do que a anterior. Agora, isso não quer dizer que não pode ser revisto. O que a gente tem que entender é que se a Petrobras vai segurar o preço por um período maior, 15, 20, 30 dias, isso tem um custo. E esse custo vai ter que ser pago por alguém, ou pela Petrobras, ou pelas distribuidoras, ou pelo consumidor. Isso não tem a ver também com a situação econômica geral do país? Porque, por exemplo, o presidente do BNDES falou recentemente que a gente não tem caminhão demais. Ao contrário, apesar de ter aumentado muito a quantidade de caminhões no país, segundo ele, o que a gente tem é PIB de menos. Ou seja, a gente tem uma queda da economia como um todo nos últimos 3 anos. Isso não tem a ver também com essa questão dos preços? A capacidade de pagamento da população caiu com a queda do PIB, com essa recessão que a gente vive, quase uma deflação que a gente vive até agora, com desemprego imenso. Também não tem a ver aí com esse nível do preço de combustível? Olha, isso é um jogo de palavras. Você dizer que eu tenho caminhão de mais ou PIB de menos. A quantidade de caminhão não está compatível com o PIB, isso é que é relevante. O PIB, aparentemente, também cresceu mais do que a economia podia aguentar, e daí veio essa recessão muito grande. E aí, que eu falei no começo, a gente tem que entender esse momento a partir do inchaço geral da economia. A economia brasileira está desinchando. Isso quer dizer que está todo mundo se apertando, todo mundo se ajustando, e isso é claro que tem um custo social, um custo de bem-estar que a gente está vivendo nesse momento. Cada setor vai reagir da sua forma. Então, um vai resistir com greve, o outro vai resistir com lobby, cada um vai resistir de um jeito. Mas vai ter uma resistência de vários setores a esse ajuste, mas ele é inevitável. Agora, professor Psitelli, no momento em que a gente tem uma economia que estava inchada, né, segundo o professor Ellery, desinchando, a gente tem uma massa de desempregados, se juntar aí os que são, os que desistiram, inclusive, de procurar emprego, os desalentados. Então, está defasado mesmo a política de preço da Petrobras, não está levando em consideração a realidade do país.
Realmente, como eu falava antes, existe essa questão de imprevisibilidade e existe também, com essa política de preços, de certa forma, uma perda de referência, né, por parte dos próprios consumidores do produto, à medida que a gente não sabe mais qual é o preço de amanhã, né? Como se costuma dizer, aquele exemplo do caminhoneiro que sai lá do Rio Grande do Sul e vai levar uma carga, vai levar 3 ou 4 dias para chegar ao Maranhão, né? Talvez nesse meio tempo ele esteja sujeito a sofrer um ou dois reajustes de preços, né? O que definitivamente é danoso do ponto de vista da própria programação financeira, do próprio planejamento das suas atividades. A Petrobras teria então que se ajustar, professor? Eu acho que parte do problema, sim, depende de uma revisão da política de preços. Eu acho que ela precisaria ser mais espaçada. A gente poderia usar algum sistema, por exemplo, que se baseasse em médias móveis, em que esse preço fosse reajustado num prazo mínimo que permitisse mais adiante a recuperação ou a devolução, digamos assim, dessa diferença que ficasse no meio do caminho. Agora, veja, eu acho que é muito importante a gente ressaltar o fato de que desde a introdução da política de reajustes há 2 anos atrás, nós tivemos 216 reajustes. Isso realmente é insustentável. No último mês... Dá um reajuste mais ou menos a cada 3 dias. É algo impensável. Se fosse dividir, né? No mês anterior ao desencadeamento da operação dos caminhoneiros, a gente teve 16 reajustes. E o que a gente nota é que, apesar desses reajustes estarem muito acima da inflação, no caso da gasolina foi de 20%, do diesel de 18%, para o consumidor esses reajustes foram ainda muito maiores, de 47% e 38%, o que significa que houve aí uma incorporação, uma absorção de lucros que ficaram no meio do caminho nas etapas subsequentes ao da refinaria, a da saída do produto da refinaria. De revendedor. Ou seja, essa política parece atuar no sentido, inclusive, de favorecer os especuladores, né, e de aumentar a margem de lucro nessas etapas subsequentes do processo, desde a saída do combustível da refinaria. Professor Heller, o que o senhor pensa sobre esse assunto? Possibilidade de regulamentar? O governo divulgou, a ANP divulgou, a Petrobras divulgou, está no site deles para quem quiser ver. Eu peguei aqui mais ou menos a formação do preço de combustível, né? A gente tem uma parcela aí de 30%, basicamente, que é o preço de custo, que seria no preço do final, o preço de custo da Petrobras. A gente tem cerca de 40% aí de tributos, quando você coloca tributos federais e tributos estaduais. Na verdade, o ICMS é o tributo maior, que é o tributo dos estados. Sim. A gente tem a questão da margem de distribuição, da margem de lucro de distribuidoras e revendedores, e ainda tem aquele subsídio que se dá ao biocombustível, que é a utilização do álcool anidro. Uma política de preços realmente mais ajustada, o senhor é contra? Olha, volto a dizer, como todo monopólio, é possível discutir regulação na Petrobras. O que eu acho é que a gente não pode voltar à política anterior. Qualquer regulação tem que olhar o interesse da empresa. Essa ideia de usar a Petrobras para desenvolver o país, ou para combater a inflação, ou para ajudar a política econômica, ela foi aplicada nos anos 70 e foi desastrosa, foi aplicada na década passada para essa e foi desastrosa. Então, o princípio é isso, não é uma questão assim, de vida ou morte. Agora, em relação a esse momento, se você levantar o preço, a elevação de preço que a gente teve no Brasil recente não é diferente da que teve, por exemplo, em Nova York. A trajetória de elevação do preço. A gente subiu menos do que em Los Angeles, em outros mercados. Então, eu não vejo que tem alguma coisa específica da Petrobras puxando o preço para cima. É um fenômeno do mundo. Mesma coisa os impostos. É claro que a gente tem um excesso de impostos no Brasil e é muito justo que a população tenha uma revolta em relação a isso. Mas essa composição dos impostos no preço do combustível no Brasil não é uma anomalia mundial. Mas você tem outros países, o Reino Unido, por exemplo... A gente está próximo da Argentina, por exemplo. Estão próximos da Argentina. Próximos da China. As pessoas comparam muito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso de imposto baixo. Mas se você olha na Europa, se você olha em outros países, não é uma aberração.
Então, É o dobro da gente, a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é o dobro da gente. Então, assim, menos do que focar no preço é entender o dólar valorizou em relação ao real, é um fenômeno mundial, está sendo intenso aqui, mas é a base do fenômeno mundial. O barril do petróleo subiu, pode ser que pare essa trajetória de subida, é difícil prever barril do petróleo, e nós temos que se adaptar a isso. Não se adaptar costuma ser pior no longo prazo. Agora, se a gente produz, né, para a gente fechar um pouco esse ciclo Petrobras e ver o que a gente pode ir adiante. Se a gente produz, se a Petrobras produz petróleo, é autossuficiente de petróleo para o país. Se a gente produz petróleo, hoje a média de preço da produção do barril de petróleo da Petrobras é estimada em $10, né? O petróleo do pré-sal e outras áreas é a base de $10 o barril. E a Petrobras está vendendo ao preço do exterior, que estava $80. Então, a Petrobras, se todo mundo tem que se adaptar, o cidadão, o governo, a Petrobras também não teria que se adaptar um pouco, sendo uma empresa que lucra aqui dentro, principalmente, não teria que se adaptar um pouco a essa realidade? Por que cobrar aqui dentro o preço do barril de petróleo que está lá fora, se ela gasta muito menos do que isso para produzir? Primeiro que a gente importa combustíveis, né? Isso é um fato. Sim, mas não o petróleo, é uma opção. A gente tem um petróleo de uma certa qualidade e isso afeta a discussão. Agora, insisto, essas tentativas de descolar a Petrobras no mercado mundial, porque ela é nacional ou por algum discurso do jeito, toda a vida que elas foram usadas, elas geraram problemas sérios lá na frente. A Petrobras está inserida no mundo. O petróleo da Petrobras não é mais barato que, por exemplo, do Oriente Médio, que é onde talvez seja o petróleo mais barato do mundo. E se eles estão cobrando esse preço, é o preço que o mercado está dando. Então, não adianta você ir contra um movimento forte de mercado. Você pode suavizar. Nesse sentido, Stélio, eu acho que tem uma discussão interessante para a gente fazer aqui. A que medida vale a pena uma regulação para suavizar? Mas você não pode ir contra o fenômeno, porque é um fenômeno mundial, é um fenômeno de mercado e ir contra acumula prejuízos que são cobrados muito caro lá na frente. Então, propondo, o que você acha que pode ser feito para regulamentar? Professor Citelli. Eu não acho que a política anterior realmente fosse adequada. Não acho que seja, vamos dizer, razoável que a Petrobras fique acumulando prejuízos, como acumulou, né? As defasagens eram muito grandes nesses reajustes, né? Talvez a gente possa chegar, de alguma forma, a um meio termo. Qual seria esse meio termo, professor, para você? Pois é, uma das questões que talvez por falta de tempo a gente não possa abordar aqui é que o custo de produção poderia ser muito inferior ao custo de produção da Petrobras hoje, até em função dessa política de importações. Hoje, aliás, nós temos uma política que às vezes lembra um pouco aquele modelo, digamos, meio colonial, né? Nós somos importadores líquidos de derivados e somos exportadores líquidos do óleo. Foi uma opção, né? Pois é, foi uma opção. Então, da atual direção da Petrobras. Exatamente. Inclusive, existe hoje uma enorme capacidade ociosa na área de refino da Petrobras, né? Utiliza-se hoje menos de 70% dessa capacidade instalada. E não é muito compreensível, ou talvez não seja muito aceitável, o fato de que, em vez de a gente investir mais nas refinarias já existentes, ou de adaptá-las ou compatibilizá-las melhor com o tipo de óleo que a gente produz, a gente está desativando algumas áreas da Petrobras. A gente está deixando de utilizar, inclusive, capacidade instalada. Hoje, na realidade, segundo alguns cálculos, a gente pode dizer que a Petrobras, com os preços que são praticados, está tendo lucros de mais de 100% em relação ao custo da sua produção, né? Tanto que a Petrobras vem recuperando a sua condição econômica e financeira e este ano já há perspectiva, tudo indica, que serão distribuídos dividendos em função dos lucros que têm sido obtidos, que vêm sendo obtidos pela Petrobras. É preciso ver que o resultado dela foi muito impactado mais recentemente por uma série de fatores, vamos dizer assim, alheios, por assim dizer, à operação da empresa, estritamente falando.